A LW Sistemas é uma empresa de software que procura atender todos os tipos de clientes, negócios diferentes ou até segmentos semelhantes. Por exemplo, um pet shop, existem demandas diferentes para tipos de pet shops diferentes, e assim nós lidamos na LW Sistemas. Então nós recebemos sempre solicitações, demandas, e algumas coisas são curiosas. Recentemente chegou uma pessoa interessada em um sistema para clínicas, simplesmente clínicas. Só que existem clínicas médicas, clínicas veterinárias, e nesse caso era um sistema de uma clínica médica. É norma da nossa empresa, quando alguém aparece interessado em um dos nossos softwares, nós temos que perguntar o que você precisa, quais são as suas demandas. Por quê? A nossa experiência mostra que você, melhor do que ninguém, sabe o que você precisa. Não é porque o segmento é um que todas as suas demandas são iguais. Não, às vezes tem certas ferramentas que não vão te atender e que você precisa e não tem. Isso é ruim? Não, é porque esse sistema não é para você. Então, por isso que os sistemas são desenvolvidos com características diferenciadas. Nossos sistemas foram desenvolvidos com o acompanhamento de profissionais que atuavam nesses segmentos, e os feedbacks deles nos ajudaram a que esse software nascesse. E mesmo até hoje, nós ouvimos feedbacks dos nossos clientes assinantes e eles nos ajudam a melhorar. E falando em clientes assinantes, eu quero falar hoje aqui exatamente sobre o plano assinatura da LW Sistemas. O plano assinatura da LW Sistemas são serviços diferenciados que acompanham o software. Um cliente básico, ele tem acesso ao software. O software ele é instalado no seu computador, ele compra licenças que são vinculadas aos seus equipamentos offline. Nós não temos como monitorar, manipular as licenças dele pela internet, não. É vinculado ao equipamento, e o suporte ele é feito de forma online, pelo acesso remoto, mas manipulado no seu equipamento. Por isso que o sistema ele vai funcionar mesmo se não tem internet, porque não tem a necessidade de internet para nada, porque ele só tem o software, e o software vai funcionar mesmo que não tenha internet, certo? Nós recentemente até fizemos uma atualização só para que pudesse nos ajudar no suporte, acrescentando algumas ferramentas na versão básica, mas não vai mudar em nada o que já existe no programa. O cliente que tem a versão de assinantes, ele precisa de internet para que o sistema funcione? Não, ele não precisa de internet para que o sistema funcione. Porém, se ele é assinante, ele conta com serviços extras, sistemas adicionais. E esses sistemas adicionais, sim, precisam de internet. E são esses sistemas, esses serviços que eu vou falar a partir de agora. Primeiro serviço para o cliente assinante: backup automático diário. O backup automático diário consiste no serviço em que, periodicamente, durante o dia, o sistema vai fazendo um backup dos seus arquivos para que ele seja enviado para o seu repositório, para o seu espaço alocado online, uma nuvem, para que você tenha guardado esses arquivos. Se porventura você precisar reinstalar o sistema, nós temos esses arquivos para que seja feita essa instalação. Então é um backup de segurança feito automaticamente que o cliente assinante tem à disposição. Grupo exclusivo para suporte técnico. O cliente assinante, ele recebe um grupo privado onde toda a sua equipe é adicionada para que nesse grupo possa ser aberto chamados para suporte. A finalidade desse grupo é que você tenha um acesso mais efetivo, mais rápido, mais dinâmico. Por quê? Dentro desses grupos ficam alguns dos nossos técnicos. Inclusive, eu atuo diretamente nessa parte do suporte. É um chamado que eu tenho, que é ficar diretamente no suporte. Mesmo fazendo parte do desenvolvimento, eu tenho um papel muito atuante no suporte, porque eu sei a importância que é um atendimento rápido e efetivo. E um cliente assinante, ele precisa disso. Então, nos grupos, nós técnicos monitoramos os atendimentos para que sempre tenha alguém a atender dentro do período combinado, e dentro das nossas possibilidades estaremos resolvendo tudo da melhor forma possível, o mais rápido possível.
as atualizações do software. Como eu disse logo no início desse vídeo, a atualização do sistema ela é constante, porque nós ouvimos os nossos clientes, os usuários do nosso sistema, e eles nos dão feedbacks, nos dão sugestões do que pode melhorar do nosso sistema, e isso é muito valioso. E nós, com esse poder, acrescentamos no nosso sistema essas observações que você nos passa, e o software está sempre melhorando, e o cliente assinante vai estar sempre recebendo essas informações. Vale ressaltar que aproximadamente uns 4 anos, que eu acho que foi antes desse período pandêmico, a LW Sistemas ela oferecia um serviço até para clientes básicos, que era personalização de software. Ele pagava um valor, acho que era uns R$500, e podia acrescentar uma ferramenta no sistema, e esse sistema seria exclusivo. Isso ficou inviável, porque existiam centenas de sistemas exclusivos, com ferramentas que não faziam o mínimo sentido colocar de forma comercial. Muitas dessas versões exclusivas eram desenvolvidas certas ferramentas que era inviável adicionar na nossa ferramenta principal comercial, porque algumas situações eram resolvidas muito mais rápidas, mas certos empresários eles tinham uma forma de trabalhar que eles estavam acostumados e eles queriam automatizar essa forma mais trabalhosa, e não é a nossa proposta é ganhar tempo. A LW Sistemas ela tem a proposta, tem a missão de garantir a você que você tenha mais tempo, produtividade e que você ganhe mais dinheiro. Como você vai ganhar mais dinheiro? Com ferramentas úteis, controlando os seus números. Então, esse controle e essas ferramentas rápidas, elas fazem uma diferença para a LW Sistemas. E esses sistemas, eles consumiam muito tempo, muita demanda. E depois da pandemia, a gente teve realmente um problema muito sério com relação à mão de obra. Não só nós, mas vários empresários teve. Não foi algo exclusivo nosso. Então, as coisas se tornaram mais difíceis para se manter esse tipo de serviço. Então, nós encerramos, não temos mais esse serviço, mas para o cliente assinante, às vezes, para ele fechar conosco, ele precisa de um relatório, ele precisa de uma opção ali a mais. Nós não vamos desconfigurar o sistema, nós vamos acrescentar uma ferramenta que seja útil para aquele segmento, sem descaracterizar e não se tornando uma ferramenta inútil, como muitas vezes algumas coisas eram adicionadas, não tinha um filtro muito bom e ficava uma ferramenta que não tinha uma utilidade, mas ficava lá, porque em algum momento algum cliente deu uma sugestão. Então hoje nós não temos mais a questão de personalização de software básico, mas o cliente assinante ele tem a possibilidade de sugerir uma ferramenta. Nós não temos como garantir que ela vai ser adicionada, mas 90% dos casos ela é, porque você, melhor do que nós, vive o seu dia a dia. Você está lá na sua lanchonete, você está no seu restaurante, você está na sua loja de roupas, vendendo, então você sabe que precisa de alguma coisa. Você tem demandas que você, poxa, eu estou tendo muito trabalho para fazer isso. Passa para a gente, que nós vamos ouvir, entender e transformar isso em algo que seja mais facilitado para você. É o nosso papel como desenvolvedor de sistemas. Então, essa comunicação nós garantimos no nosso grupo exclusivo para assinantes. Assim como as atualizações do software, nós temos as atualizações fiscais. E aí realmente é um assunto um pouco mais complexo. Eu peço um pouquinho da sua atenção, que eu vou tentar explicar da melhor forma possível. A LW Sistemas atende todo o país. Nós temos até sistemas fora também do nosso país. Mas quando se fala da parte fiscal, é só dentro do Brasil. E dentro do Brasil a gente tem estados que trabalham de formas diferentes. Era para ser semelhante, mas infelizmente não é. Mesmo sendo nota fiscal eletrônica, tem certas informações que é solicitadas em um estado e tem outros que é solicitado em outros. Em determinados estados nós temos acesso ao painel da Cefaz para gerar o CSC. O que é o CSC? O Código de Segurança do Contribuinte. Esse código é necessário para gerar o QR Code, que é o código que aparece na nota fiscal. Esse código ele só é gerado se você tiver um CSC vinculado ao seu cadastro de ativação. Então, nós temos sempre esse compromisso de pegar todas as informações necessárias para que a ativação do módulo fiscal seja feita da melhor forma possível, mais rápida, mais dinâmica possível. Por isso que nós enviamos
um formulário de implantação. Nós enviamos um formulário de implantação com as informações que nós vamos precisar para a ativação do módulo fiscal. Então, nós pedimos que a sua contabilidade preencha. Você pode preencher? Se você tiver essas informações, sim. Mas nós entendemos que não tem ninguém melhor que entende da sua contabilidade que a sua contabilidade. E por isso, nós pedimos que o seu contador, sua contadora, não importa, ela preencha essas informações e nos mande. É um relatório online. Você preenche, clica em enviar e nós recebemos por e-mail. Não tem nenhum tipo de burocracia com relação a isso. Recebeu, preencheu e com essas informações nós temos como ativar o módulo fiscal do sistema no seu computador. Uma vez ativado o módulo fiscal, você já pode emitir a nota fiscal. De estado para estado, as atualizações fiscais elas acontecem. Algumas coisas mudam para um estado, não mudam para outro, só que de maneira geral a gente tem de tempos em tempos uma atualização fiscal para adicionar certas informações. Só que aí tem um ponto. As atualizações fiscais não são algo que nós criamos para a parte fiscal. São exigências da Cefaz do seu estado. Então, exigências da Cefaz do seu estado chegam até nós e nós temos por obrigação adicionar. Então algumas coisas mudam, muita coisa já mudou desde o início, mas nós não temos o poder de digitar o que vai ser mudado na ferramenta fiscal. Existem exigências, existem normas e nós sempre trabalhamos dentro da lei no que compete à parte fiscal exigida pela Cefaz. O cliente assinante ele tem um horário de atendimento ampliado, que vai das 8 até as 21 horas. O horário comercial da empresa é das 9 às 17. Então você tem como cliente assinante esse horário ampliado e também no atendimento nos feriados e nos finais de semana. Então isso visa atender muito melhor a demanda de suporte da sua loja. Outra oportunidade também que nós sempre oferecemos são descontos. O fato de você se tornar um assinante, você já está economizando muita coisa com relação a investimentos que você faria adquirindo suportes avulsos. Por quê? O cliente que não é assinante, ele pode contratar suporte avulso. Mas você imagina, um suporte avulso, 2, 3, 4, vai sair às vezes 3 vezes o valor da assinatura. Então, você tem uma economia considerável com relação a um cliente básico quando você se torna assinante na LW Sistemas. Na nossa loja virtual, lwsistemas.com/lwloja, nós estamos sempre anunciando sistemas e combos, que são sistemas com acessórios. Os sistemas são no modelo básico, não é assinatura. Mas se porventura você já é um cliente nosso e quer abrir uma loja menor, uma loja que não tem internet naquele local por enquanto, e precisa automatizar, depois pode vir a ser assinante, mas nesse primeiro momento não. Você pode adquirir com desconto os sistemas que estão na nossa loja. Até se você for um cliente básico, você pode comprar licenças adicionais com desconto, porque um preço é trabalhado para um cliente novo, mas quando você já é cliente da LW Sistemas, você vai ter um desconto especial que vai ajudar muito no seu empreendimento e na sua organização financeira. Se você for adquirir um combo, eu já sou um cliente da LW Sistemas e eu quero comprar um determinado combo, certo? Você vai ter 12% de desconto em cima do combo que você escolher. Qualquer um, você vai ter um desconto de 12%. Então, você já vai ter uma economia muito melhor do que quem chegou agora. A gente sempre procura fazer isso. Nós sempre procuramos dar vantagens para quem é um cliente assinante, porque a gente entende que o cliente assinante, ele acredita e confia no nosso trabalho e nós temos que retribuir com um bom trabalho e com certeza fazendo com que você pague menos. Quando você adquire um sistema conosco, nós damos o suporte remoto, nós não temos mais a necessidade de ter alguém presencial para resolver algo no programa, e quando você compra um combo conosco, os acessórios, nós temos o suporte remoto também. Porém, se alguma coisa, algum problema acontecer em algum dos acessórios que nós vendemos para vocês, a troca ela é feita sem custo algum,
tá bom? Se for realmente constatado que foi um problema do equipamento, não foi nada relacionado a mau uso, algum problema do ambiente que ocasionou, nós não temos burocracia nenhuma com relação a isso. Você vai ter um produto novo, como já aconteceu. Já aconteceram umas 2 vezes, um produto ele chegou, o cliente ele constatou que tinha um problema e o problema foi resolvido. E uma foi um leitor de código de barras, que ele não estava pistolando correto e foi muito estranho. Eu autorizei a troca, me trouxeram essa informação, eu autorizei a troca, só que me veio na cabeça, porque nós sempre testamos equipamentos antes de mandar, até para evitar esse tipo de situação. A gente faz um teste simples, a gente não quer perder tempo, nem quer que você perca tempo. E aí, eu pedi para que ela, era uma mulher, que ela conectasse esse leitor de código de barras em um outro computador e fizesse um teste no bloco de notas, e leu perfeitamente. Então o problema era no Windows. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Aí eu autorizei a ela, pedi, solicitei que ela formatasse o computador, chamasse o técnico formatou o computador e o leitor está funcionando lá até hoje. É estranho, mas às vezes acontece isso. Outra situação foi uma impressora. Foi mandada para um cliente de São Paulo, não lembro exatamente qual foi a cidade. O estado de São Paulo. E aí, a impressora nova, de um combo que ele comprou conosco, e ele mandou umas fotos da impressora toda falhada. A impressora térmica dura muito. É difícil uma impressora térmica dar problema. Eu autorizei a troca, nós pagamos o frete, veio a impressora, aí o técnico me chamou para olhar. Na parte da cabeça de impressão ali, estava com cola. Então certamente colocaram alguma impressora de etiqueta ali, ou alguma coisa do tipo, eu não sei. E aí eu não vou entrar nessa de colocar o dedo na cara de você fez isso, você fez aquilo. Não, nós estamos trabalhando com homens e mulheres, pessoas maduras e eu acredito que responsáveis. Porque se fossem responsáveis, não abririam um comércio. Correto? Então, eu estou trabalhando com pessoas maduras, com homens e mulheres, trabalhadores, não tem nenhum vagabundo, não tem ninguém desocupado, não tem nenhum golpista. Então eu estou trabalhando com pessoas corretas, pessoas honestas. Então eu acredito que alguma coisa de cola caiu ali no meio e era isso. A gente pegou um pouquinho de álcool, passou ali na cabeça, tirou aquela cola, voltou a imprimir normal, fizemos um teste de impressão, mandamos para o cliente, enviamos para ele recebeu, testou, está feliz até hoje. Então assim, nós acertamos sempre? Não, claro que não. Você não acerta sempre, não tem como nós acertarmos sempre, mas nós estamos focados sempre em acertar. Não nos conformamos com a mediocridade e temos sempre que melhorar. Esse é o foco, esse é o alvo. E os clientes assinantes, eles nos dão essa possibilidade, porque existe um diálogo, existe um feedback, porque não tem coisa pior do que falar sozinho. Você já teve essa sensação de ficar falando sozinho? E aquela ideia, aquela coisa, falar, e a pessoa não está nem aí para você, não está nem te ouvindo? Então assim, com os clientes assinantes, desde o primeiro sistema criado, eu tenho um diálogo com o empresário ali, com o comerciante, que faz toda a diferença para o meu trabalho. Porque às vezes eu vejo de uma forma, mas você me passa de um jeito que eu não estou vendo. E isso me ajuda a melhorar. O diálogo, a conversa. E às vezes eu falo e você vai ouvir também. Porque eu tenho algo a falar que você não pensou nisso. E vai ajudar o seu trabalho também. Então o diálogo, a conversa ajuda muito. Se as pessoas parassem para ouvir mais do que acusar o outro. A gente não pode concordar com tudo, não tem como. Mas pelo menos entender por que aquela pessoa fez aquilo já ajuda pelo menos o seguinte, olha só. Nós não vamos mais fazer negócio, tá bom? Eu entendo onde você quer chegar, mas eu não concordo. E pronto. É muito melhor do que simplesmente reclamar, chiar. Eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Eu vou acabar. A vingança, esse desejo ruim de acabar com o outro é um veneno que muitas vezes você toma e você quer que faça efeito no outro. É muito ruim esse tipo de sentimento. Então assim, não estou aqui pregando demagogia e muito menos falso moralismo. Não é isso. É realmente a consciência que nós precisamos a tratar o outro melhor.
A internet afastou as pessoas e fez com que as pessoas perdessem o senso comum, que nós somos seres humanos. Não é porque você tem uma tela na tua frente que a outra pessoa deixou de ser pessoa. Então, o respeito à educação, aquilo que os nossos pais, eu espero que também tenha sido com você, mas comigo foi, me ensinou que a educação ainda exista, mesmo que a pessoa não esteja presencialmente comigo. Então, assim, nós lidamos com dinheiro, nós lidamos com negócios, nós lidamos com situações que envolvem muita responsabilidade. Eu tenho certeza absoluta que discussão não vai resolver. Discussão sem foco não vai resolver. O foco é a solução. E é isso que a gente sempre prega aqui. Já tivemos situações de certos empresários que eles não queriam a solução, eles queriam arrumar um culpado. E querer procurar arrumar culpado, não seja por isso, pronto, eu sou o culpado. Pronto, agora a gente pode procurar a solução? Porque a gente perde muito tempo querendo achar culpado. E a solução não vem com isso. Então, eu deixo esse recado até um pouco mais extenso com relação a isso. Eu espero que você entenda, mas onde eu quero chegar? Nós temos esse compromisso com você, cliente assinante. Nós temos esse compromisso. Nós vivemos esse dia a dia com você. Não é porque nós estamos distantes que nós não estamos presentes. Nós estamos sempre acompanhando. Pelo menos tem que ser. Volta e meia, um colaborador nosso tem que entrar em contato, perguntar como estão as coisas, se precisa de alguma coisa. E mesmo se não entrar em contato, você tem toda a liberdade de entrar em contato conosco e dar uma sugestão, verificar o que houve na última atualização que entrou. Vamos conversar mais, vamos interagir mais, vamos crescer juntos. Nós precisamos crescer juntos, porque um tem a colaboração do outro. Parece que não, você acha que não, mas tem. Mas tem. A gente não gosta de perder tempo, mas quando a gente se une em um prol comum, a gente ganha muito tempo. Quando nós vendemos combos, acessórios, nós temos esse compromisso de dar esse tipo de suporte, como foi falado. Porém, quando um acessório não é adquirido conosco, nós sempre pedimos que um técnico local ou suporte de quem vendeu possa te ajudar nisso. Por quê? Porque a distância fica muito difícil. Nós, quando vendemos um equipamento, nós temos o equipamento aqui também. Então, se alguma coisa não funciona correta, a gente tem como testar, ver se realmente está sendo feito corretamente. Agora, se é um equipamento que nós não temos como testar junto com vocês, a gente tem que imaginar, porque coisas mudam. Às vezes, tem umas que quando dá um erro, ela dá uma piscadinha no LED e apaga. Se eu não estou presente na frente do computador, como é que eu vou ver isso? E aí, a pessoa que está no local também não sabe disso. E se a gente pede para verificar, ela não pode ver porque ela não tem tempo, porque ela está fazendo outra coisa. Então, é uma situação horrível para todo mundo. Então, vamos combinar o seguinte, se isso, eu subentendia que já era bem claro, mas eu vou deixar bem explicado aqui. Se um acessório ou um combo não foi adquirido conosco, se nós podemos ajudar, a gente ajuda. Nós não vamos largar o cliente na mão por, sei lá, por arrogância, Não. A gente respeita cada um dos nossos clientes. Muitos dos nossos clientes nós atendemos pelo nome, não é pelo código, não é pelo CNPJ, nós conhecemos o cliente pelo nome. Ah, é a empresa do fulano, é a empresa da ciclana, porque nós temos um relacionamento de trabalho. Mas, assim como nós respeitamos o seu trabalho, nós também queremos que você respeite o nosso. Nós não temos como dar suporte de equipamentos remoto na maioria das vezes, porque às vezes eu sou técnico, formado, não é formado. Então eu tenho propriedade para poder falar sobre isso. Tem certas coisas que você resolve, tecnicamente falando, tirando um cabo, limpando o conector e colocando de novo, mau contato. Eu, como técnico, eu ia no local, levava lá o meu álcool isopropílico, levava o meu paninho lá específico para poder limpar contato, eu levava cabos para testar
para poder tirar um cabo e botar outro. Eu levava um notebook para poder testar o equipamento no meu computador para saber se o problema não é naquela USB. Então assim, existe um procedimento técnico, e se você diz que todo procedimento de um técnico pode ser feito por acesso remoto, você está jogando o trabalho de um técnico como qualquer coisa, e não é. E não é. O trabalho de um técnico, os bons técnicos, aí eu já vou entrar numa outra linha que não vou entrar nesse momento aqui, mas existe muito pilantra, picareta, cara que não conhece nada, tem um monte. Eu entendo, tá bom? Mas não são esses que eu tô falando. Não são esses. Técnico de verdade. Ele vai preparado para resolver a situação porque ele tem ali tudo para ele. Por acesso remoto a gente não tem muita coisa. Então fica difícil. E por exemplo, eu tenho aqui técnicos que são treinados para lidar com os problemas relacionados ao nosso sistema. Eu não tenho como treinar os técnicos para lidar com impressora A, B, C, balança ABC. A gente tem a seguinte instrução. Vamos lá. Aí você vai entender, se ainda não entendeu. O acessório tem que funcionar no nosso sistema? Sim. E vai. A partir do momento que certas rotinas sejam respeitadas. Primeiro, para a impressora funcionar no nosso sistema, ela tem que estar instalada no computador ou num tablet, se for o caso, com driver do fabricante. Ponto. Se ela está instalada no seu equipamento com driver do fabricante, vai funcionar no nosso sistema. Aí é com a gente. Deixa que a gente resolve. Ah, não está imprimindo no sistema. Agora vai. Abre o chamado com a gente que vai vamos resolver agora. Não sou eu. Pode ser eu. Mas pode não ser. Mas alguém vai. E aí, vale com balança. A balança, nativamente, ela é serial. É aquele conector antigo. Eu não tenho conector. Pior que eu tenho. Pior que eu tenho. Graças a Deus, tem aqui. Então vamos lá. Esse aqui é um cabo serial, certo? Balança, nativamente, ela é serial. Mas os computadores de hoje não têm conector serial. Então tem um conversor que faz com que o serial vire uma USB. O conversor, existem marcas, existem modelos e precisa ser instalado. Então, se você comprou um conversor, ele precisa estar instalado. Outra coisa, balança nova, ela vem com a porta serial bloqueada para conexão com o computador. Porque eu não sei, mas vem. Então você tem que desbloquear pelo teclado. Cada balança tem um procedimento. A Toledo tem uma, a Eugene tem outra, a Filizola tem outra. Então, cada uma tem o seu procedimento. Quem é que pode te ajudar nisso? A gente tem vídeo. Nós temos vídeos explicando como se faz na Eugene, na Toledo, se eu não me engano. Só que tem modelos diferentes. Vem surgindo modelos diferentes. A gente não tem como acompanhar o ritmo, porque o nosso foco não é acessório, é software. Basicamente é isso. O leitor de código de barra é só espetar, mas dá suporte. E aí vamos lá. Ah, o leitor não está lendo direito. Pega um bloco de notas e lê nesse bloco de notas o código. Porque você vai ver, porque às vezes a gente atrela tudo ao sistema, sendo que o problema não é o sistema. Então como é que se testa um leitor? Pega um bloco de notas, abre o bloco de notas lá no Windows e pistola. Ah, o código não está saindo direito. Tá saindo agora? Ah, o código está saindo 2 vezes. Está saindo uma vez agora, porque o sistema não manipula o leitor de código de barras. Até gostaria, seria ótimo se pudesse filtrar alguma coisa, eu configurar para ele pistolar automaticamente. Não, quem faz isso é o leitor. Às vezes o leitor tem essa configuração. Às vezes o leitor tem, e aí você consegue, mas do contrário, não. Então eu não tenho como configurar a manipulação do leitor de código de barras. Ainda não. Mas o seu acessório, ele está instalado com o drive do fabricante, testado direitinho. Outra coisa também importante, instalou com o drive do fabricante, vai lá no Windows, tem lá o íconezinho da impressora, lá no painel de controle, impressoras, vai lá e manda uma impressora de teste.
Você vai certificar que a sua impressora está funcionando e está imprimindo. Então, se ela está imprimindo no Windows, ela vai imprimir em qualquer programa que use impressora no seu computador. Eu espero que essas informações tenham sido importantes, que realmente tenha trazido a você que já é nosso cliente uma segurança maior sobre o que é o nosso plano de assinatura. Se você ainda não é nosso cliente assinante, que você tenha realmente o entendimento que faz uma diferença para o seu trabalho no seu dia a dia e que o nosso trabalho, ele faz a diferença. O nosso trabalho não é só um software, é oferecer ferramentas de gestão focadas em solução. E isso necessita comunicação, diálogo, relacionamento de trabalho. E é isso que nós pregamos na LW Sistemas aqui e junto com vocês. Um forte abraço, tenha um bom trabalho. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder. Até a próxima e tchau!